Pessoal, mais um episódio de Pô de Flor. Hoje na casa tem dois grandes jovens visionários. Tem Mambo, que teve uma infância difícil e hoje é milionário aos 25 anos. E tem Cris também, que também fala um pouco sobre essa história. Mas que bem entra nesse mundo ali de mercado digital. Mambo, obrigado por estar ali conosco. Cris. Obrigado. Então, agradeço também Barroso, ele que falou de nós e falou para convidar nós para morrer. É a primeira vez que você ali, mas eu pude perder essa oportunidade ali de vir aprender com nós. Sobre criptomoeda, Bitcoin, tu está falando de show, mas nunca entendi direito, entende? Sim. Então, nós fazemos de conta que ele é uma aula que nós está vendo um aluno de 10 anos, nós simplificar o máximo possível, entende? Mas antes de que ela, isso é curioso, mas o Barroso foi de uma infância difícil. Então, eu queria saber a infância antes de me tornar milionário. Sim. Bem, antes de mais, obrigado por estar aqui presente. Sim, foi uma vida um pouco menos fácil. Eu não costumo dizer difícil, costumo dizer menos fácil. Nasci mãe solteira. Meu pai desapareceu antes de eu nascer e na altura foi uma situação difícil para a minha mãe e todas as mães solteiras no início é difícil, mas ela lutou imenso, lutou muito sobre a vida. Na altura depois também juntou-se com o meu padrasto e desde tal sempre cresci muito ligado à minha mãe, com a presença da minha mãe e sempre a ajuda da minha mãe. Portanto foi uma adolescência sem o meu pai, mas tudo bem porque a minha mãe esteve lá para preencher o que o meu pai não preencheu. E antes de começar a investir e entrar no mundo mercado digital, Bitcoin, criptomoeda, o que você fazia antes? Antes, pronto, enquanto eu estava na escola, eu já começava a fazer vídeos do YouTube. Eu fazia muito YouTube, na altura videojogos como Minecraft, Fortnite e passado um tempo depois comecei a fazer vlogs. As viagens, pegava na minha câmera e fazia vlogs. Até que chegou uma altura em que eu comecei a trabalhar como videógrafo. Eu conheci um rapaz que se chamava Tomás, ele na altura já era milionário em Portugal e eu muito novo comecei a trabalhar para ele como fotógrafo, videógrafo, fazia algumas viagens com ele e na altura eu tive interesse, eu olhava para o Tomás tinha 21, 22 anos, já era milionário assim, Tomás, olha, eu estou a trabalhar para ti como videógrafo, mas eu quero perceber o que é que tu fazes, se tu investes, se tu tens negócios. Ele simplesmente disse, olha, trabalhamos com o online, tudo através do mercado financeiro, mercado digital, redes sociais, criptomoedas, trading. E eu, ok, também quero fazer parte, também quero perceber. E pronto, e desde a altura, que foi em 2020, final de 2020, um pouco na altura ali do Covid, até 2021, tomei a decisão de começar realmente no mundo online e a aprender sobre redes sociais, lojas online, criptomoedas, aprendi vários mercados e depois fui praticando também. E, Cris, sabe, nós que nós é um bocadinho cabeça dura. Primeiro que está falando coisa digital que nós temos um conhecimento aprofundado. O que fala, não tem aquele pé atrás. Bom, que foi o primeiro contato com aquele mundo que está nele hoje? Bom, em primeiro lugar, eu te agradeço mais uma vez por aquela oportunidade ali e hoje, para o segundo momento, para mim é uma situação de grande gratidão estar lado a lado com uma pessoa que praticamente tem metade da minha idade. Mas, pelo facto de abraçar uma visão, é te mostrar uma idade é que é impedimento. Para não caminhar num corredor que pode mudar nossa vida, pode mudar a vida de nossa família, pode mudar a vida de nossa cidade, pode mudar a vida de gerações e gerações. Meu primeiro passo começa junto com o Barroso. Barroso é um revolucionário dentro desse mundo ali para Cabo Verde. Quem que conhece a intensidade, quem que convive junto com o Barroso, sabe o quanto hoje o Barroso está feliz e realizado para morar Mambo ali na Cabo Verde. Quem que está acompanhando nas redes sociais está olhando a energia que tem hoje, ou desde ontem, quando fazer surpresa, que não tinha mal aquela hora que Mambo está sair no aeroporto, ele nem sabia que Mambo se chegava aquela hora. Então, foi através dele
quando não chega na porta de sua casa, foi na degrau de escada que entra naquele prédio onde está mora. É Francisco Cristo no Xindalicin. É Francisco, aquilo que é inflado é assim que se explica ao Matrix. Eu falei assim, eta funciona, que eu consigo ter um rendimento, é legal, é Francisco, então a mim, não se acompanha. Para aquilo que eu vou descrever assim, sobre essa indústria, é algo que me surpreende, que até importa quanto tempo que pode demorar. Que até importa onde que tem que ir bem, mas a mim ser disposto a dedicar dentro daquele caminho ali, para aprender algo que te permite criar resultados para conseguir fazer a minha vida de maneira que eu consiga realizar alguns sonhos que tem na minha mente. Tinha alguns sonhos que estavam na minha cabeça que já me virava página, já me virava folha. Para morrer, o percurso que estava a caminhar nele era quase impossível. Mas o mundo digital mostra-me, não é só o caminho que te permitindo interliga na fazer chat ou na dar conta em termos de notícias que te passa no outro lado, mas também te permitindo ter acesso à educação, te permitindo ter acesso à visão completamente diferente, principalmente dentro do mercado de trabalho, que é o trabalho convencional. Te permitindo conhecer pessoas que atravessam histórias muito mais desafiadoras daquele de nós, mas eu tive um foco, eu tive um propósito, eu tive um plano, eu tive mentorias, e sacrifica N de coisas na sua vida para alcançar aqueles objetivos lá. Então aquela é a maior força que tem, maior energia que tem, para continuar a melhorar minha versão, não para te exibir sobre os outros, mas saber algo melhor do que esse, mas para partilhar com pessoas, mas nunca deve excluir nossa cabeça, antes de não saber modo que não deve fazer. Não falar, manca te pode fazer, manca sei fazer, manca tem que ficar com o pé atrás. Não, modo que não aprende a fazer. Junto com quem é que não aprende a fazer. Na quanto tempo que não aprende a fazer. Aquela é uma das perguntas mais importantes que eu consegui entender no decorrer desses anos que eu ali dentro. A mim é muito grato aquilo que Boroso mostrando, um caminho, uma visão, pessoas, lugares. Já não tive a oportunidade de dividir e mesmo evento de junto na convenção de Rotterdam na Holanda, nós estava junto, e sabe o quanto tem um coração que vibra com tanta energia. Uma povo de Cabo Verde tem potencial. A priori não te desconfia, que é natural. Tudo algo que é novo, que é desconhecido, não te desconfia. Mas também tem uma grande potencialidade. Bom, a maioria de coisas que é bom para nos vida está na mão de um desconhecido. Aquele avião que não está andando nele, nunca sei quem construiu. Aquele carro que não está andando nele, nunca sabe quem construiu. Aquela mesa que não se ali na microfone, nunca sabe quem construiu. Mas não tive um poder de compra sobre aquele objeto, aquele produto, aquele serviço. Nosso poder de compra seria de acordo com aquilo que não sabe fazer, o valor que não aplica sobre aquele esforço que não te dedica naquela atividade. Então, pelo facto de ele é algo que é desconhecido e tão interessante, eu me engano com ele. Eu quero aprender e dedicar sobre ele. Eu tenho a oportunidade de fazer ele Cabo Verde, sim. Do digital, porque tem fronteira, não me dedica ao trabalho. Mas vamos ser Cabo Verde, mas que tem pedido de aula, você trabalha no online, é um clique. Então, portanto, aquela foi uma das coisas que traziam seu interesse, sua atenção, e mesmo pessoas que querem desencorajar no caminho, mas tem perguntas que é chave. Aquilo que você fala banca fazer, você que sabe sobre ele. Aquilo que o resultado que vou construir sobre ele, que está falando banca fazer. Pode. Então, portanto, a minha questão é em conexão com quem que já sabe fazer. Com quem que tem forma de ser minha guia. Às vezes não está fazendo ok. Quem que está fazendo uma viagem mais feliz? É que nenhuma agência de viagem. É um guia turístico. Que sabe tudo onde que pontos que podem interessar. E nós mentor, Mambo, assim, mais uma vez, ele é alguém que está ali disposto para mostrar, por amor a Cabo Verde, por amor à pátria, por amor a um destino que estava sempre na sua imaginação, hoje está ali como um jovem visionário, de mente brilhante e de uma história de inspiração
para não haja, mas nós tudo nós é capaz se não for disciplinado. E, Mambo, quando que eu falo com aquele jovem, na altura você fazer bem o vídeo, que está disposto a ensinar aquele que sabe sobre a área, é tipo, ensinou tudo, ou é só aquele básico que o outro vai pesquisar, bom? No início? No início, eu sempre fui uma pessoa que autodidata. Ou seja, eu ia sempre buscar informação a todo lado. Ou seja, quando eu comecei, diziam-me, olha, faz isto. Eu fazia e fazia mais. Ou seja, eu era sempre aquela pessoa que ia sempre atrás da informação, atrás da educação. Eu, quando comecei no mundo online, mesmo a fazer vídeos na altura e também a aprender sobre lojas online, criptomoedas e etc., eu, por exemplo, em vez de dedicar 3 horas por dia, eu dedicava 6, 7, 8. Ou seja, eu estava ali muitas horas com o computador, com os monitores, ali a aprender e a estudar, e a estudar, e a estudar, porque tinha muita sede, muita fome de vencer, de ter resultados, de ter sucesso, e então a maioria das vezes foi isso, os meus mentores na altura diziam-me, olha, faz assim, eu fazia sempre mais. Eles diziam, olha, está aqui a educação e a informação toda. Eu estudava e ia buscar mais. Então foi sempre isso, foi fazer uma coisa e ir buscar mais conteúdo, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Twitter. Ou seja, eu ia sempre atrás da informação. Então, no início foi muito isso, foi muita pesquisar, muitas horas, muita dedicação, para hoje em dia ter, pronto, o estilo de vida que tenho. E na altura, Sim. quando que eu pesquisa, Sim. que eu postura sobre a área, que eu entendi, foi bom que foi bom método, assim, que torna milionário, ou bata trabalha, quando você sente, você já é milionário. Na altura, primeiramente, uma das coisas mais importantes que eu sempre tive foi mentores, não é? Eu sempre tive mentores muito importantes, Tomás Carvalho, até mentores dos Estados Unidos, como Alex Hormozi. Muitas das vezes, quando comecei a estudar sobre esse mercado e sobre essa educação, eu nunca tinha aquela visão de vou ser milionário, vou ter uma vida de sonho, vou ter este carro, vou ter esta casa. Tudo bem, hoje em dia já tenho a maioria dessas coisas, mas eu no início só pensava numa coisa, liberdade. Para mim, a liberdade é das coisas mais importantes na vida, de eu poder ir a qualquer país, e foi isso sempre que os meus mentores me passavam. Vai ser difícil, leva trabalho, mas tu podes tornar-te milionário, tu podes ser milionário ou muito mais, não é? Depende do tipo de negócio, mas nunca foi aquela visão de tu vais ser milionário, ou eu próprio não pensava, vou ser milionário. Não, eu só pensava, ok, eu vou ter liberdade, vou ter o meu tempo de vida para mim, para a minha família, para os meus filhos quando eu estiver. Então sempre foi essa mentalidade, desde o início nunca foi, eu vou ser milionário, mas foi sim trabalhar para a liberdade, porque hoje em dia é muito importante. Mas tipo, na altura que o mentor falou, fazia isso, mas aquilo o pode tornar milionário. Algum momento eu falei assim, a mim, milionário, eu duvido da capacidade? Honestamente, diria que não, porque os meus mentores já eram milionários. E eu tenho uma frase que eu digo muito, ainda postei na semana passada, que é: se tu queres ser milionário, conhece um bilionário. Se tu queres ser rico, conhece um milionário. Se tu queres ser pobre, conhece uma pessoa com uma mentalidade pobre. Então, eu desde o início, eu focava-me em mentores que já eram milionários. Então, eu nunca duvidei na minha vida que ia ser milionário, por muito que fosse a mentalidade de liberdade. Porque às vezes os meus mentores até mostravam resultados e diziam, olha, tu vais atingir este objetivo, tu vais, em 1 ano vais atingir esse objetivo. Eu duvidava um pouco, mas pensava, ok, eu vou fazer. Diz-me o que é que eu tenho que fazer para eu ter esse resultado. Diz-me o que é que eu tenho que fazer para atingir 100 mil euros, 500 mil euros. Diz-me o que é. E hoje em dia, os meus mentores ainda, mais mentores superiores, eu vou atrás e digo, olha, o que é que eu tenho que fazer para chegar a este ponto? O que é que eu tenho que fazer para chegar? Ou seja, eu nunca duvidei. Às vezes tinha assim um pensamento um pouco atrás, um pouco estranho, mas eu metia sempre o trabalho. Então eu nunca duvidei. A única pessoa que eu devo duvidar é Deus. Então sempre tive essa mentalidade que todo o resto dá sempre para fazer, dá sempre para lutar e dá sempre para ir atrás. Então eu nunca duvidei, nunca fiquei, isso é mentira, isso não funciona. Não, eu meti logo o trabalho. E, Cris,
e quando que você de aquele padrão que não está criado na sociedade. Estuda, trabalha, você entende? Que ponto então hoje não tem muita visão. Além de que ela é bom com palavra, com fala, com explica, coisa que desde menino tem ele ou com o tempo até cria. Foi um processo, uma hora mambo tem que ter fome. Conheci vários mentores através de livros, através de podcast, que tornam a pessoa cada vez mais, nem que te faz viciado, mas cria uma rotina de preencher a tempo com o processo de transformação. Tem um mentor que ainda sigue que chama Jim Rohn. Ele está falando naquele mapa que leva a um problema, naquele mapa nunca está saindo daquele problema. Tem que mudar de mapa. Um dos grandes objetivos que hoje não pode concretizar através das indústrias e deixa de viver naquele ciclo de corrida de rato que qualquer empregado está nele. Pode ter um rendimento no salário que te permitiu arcar nas despesas. Mas a mambo flam, porque tem liberdade de tempo, geográfico e nem financeiro. O único que não passa mais tempo de nós vir acordado é no trabalho. Então, a mim foi alguém que tinha um ritmo de vida completamente na direção contrária daquele que se procura construir hoje. Uma das decisões que toma no momento que está fazendo a inscrição foi praticamente tinha as despesas com aquilo que está falando de diversão é próximo de um mês de universidade. Não onde que está põe que diversão. Minha conhecimento que está muda, minhas atitudes que está muda, minhas resultados que está muda. Então, a mim se criar algo diferente tem que mudar de atitude. Claro que tem coisas assim que tem que mudar. Se eu não estudo. Passa a comprar livros. A minha estudo tem que fazer esse meu segundo ano. Nunca leio um livro num ano. Tive uma altura que tive um ciclo em que leio um livro por semana. Um dia tem 24 horas para tudo alguém. Para tudo alguém que consegue produzir 24 horas igual. Mas tudo tem uma hora. Tudo alguém que te dedica 1 hora por dia, num ano, você dedica 365 horas. Nas 5 anos, você dedica 1500 e tal horas. Qualquer algo que não quer aprender, que desenvolve, se não dedica 1500 e tal horas, num ano, nos resultados obrigatoriamente tem que ser diferente. Então, é naquela linha lá que começa a fazer comparações com certas coisas que eu fazia na minha vida antes. A mim começa a prende e corta cabelo, tinha 10 anos. Com 14 anos, trabalhava numa barbearia. Aos 22 anos, saí de barbearia e passo para um outro trabalho. Durante o processo de 14 aos 22, nunca sabia dizer que um estudante, por fim de semana, sem fazer nada. Quando a gente saía da escola, naquele tempo, quem saía da escola até fim do dia, mandava as materiais de escola para casa, dava a barbearia para ganhar um dia de trabalho. Desde os 14 anos, no body flow, minha mãe e minha pai contribuíam com tudo aquilo que se podia, que se devia, que estava nesses alcances, para a educação. Mas, em termos de financiamento que a gente precisava naquela data, não tinha alternativa através de onde a gente cortar cabelo. Então, quando me entra dentro daquele mundo ali, através de mentores, através da visão, através da liderança, você ser orientado que rotinas que você ajusta na boa, que te permitiu ser uma melhor versão. Tem resultados que não te sonha e cria melhor versão de nós mesmos. A única maior ambição da minha parte, através das indústrias, e deixa jovens, principalmente cabo-verdianos, mas nada que se perdido. Que ligue nos momentos. Aquilo que se fazendo alguma confusão, tipo um barco que sai de riva, já que tem trabalho,
já que tem oportunidade, o país que se cresce, o país que se consegue fazer nada, que tem nada. Não muda de sentimento, não muda de pergunta. Muda mapa. Exato. Não olha naquela direção que não te aponta nós vela, de nós barco, para não alcançar aquele porto que não te sonha. Tem um ditado na crioulo que te faz sempre, depois da tempestade sempre vem a bonança. Aquela tempestade que nós jovens vivem hoje em dia em relação ao acesso ao mercado de trabalho convencional. Está seco. Mas e no mercado digital? É abundante. O mercado digital é abundante. Vamos falar, tem dinheiro que te chega para tudo alguém. Para viver na abundância. Agora é preciso nos preparar para não ter acesso a aqueles resultados lá. Que visão, que liderança, que mentoria, que planos, que ação diária que nos tem que colocar lá. Então, aquele é um daqueles pontos que me dedica para ele. Para modo dizer, não estou contra que tinha oposições no dia a dia. Só está a mostrar um monte e desculpas de maqueta dar certo. Se não muda a pergunta que não tenta, mo quem está a fazer para dar certo. Em vez de que dar certo, mo quem está a fazer para dar certo. Exatamente. Aquele é que está a fazer toda a diferença. Deixa energias negativas antes de me tentar. Existe com a história de Thomas Edison. Quanto vezes que tenta para ter com lâmpada de que ele sente? Várias vezes. Milhares. Michael Jordan, seu próprio treinador, falou, mas nunca quer ser um jogador de basquete. Certo? Como é que era possível? Homem que cria KFC e tenta um crédito na banco quase 12.000 vezes. Mas nunca desiste, se porque era forte. Se fome de vence sobre aquilo que te visualizava na semente, era mais forte que a dificuldade que se confrontava com ele no momento. E acredita. Então, se nunca tem um propósito que é forte, pequeno vento está aparecendo na nossa frente, não está cega, nunca está conseguindo bem. Então, Cabo Verde tem potencial. Cabo Verdeanos já prova mesmo que tem potencial. Agora, não tem que confiar, não tem que acreditar, acima de tudo, no processo. A hora que o mundo é o dinheiro, não fica sempre com carga sobre nós, mas está perda de dinheiro. Não há perda de dinheiro. Há lições que estão custando valores mais altos. Se nunca procura aquele veículo lá, para não viajar na ele, imagina, tem situações que não te fica traumatizado, ou se tem um problema de saúde, gosta de morrer que fazer. Arranja forma de custear para retomar em estado normal de saúde. Mas facilmente não te distrai mais vezes 10 euros, 20 euros, por ser o custo de um clique que te muda de escassez para liberdade. Não sei. Então, é cada um da palavra. E hoje, durante aqueles 4 anos ali, eu trabalho alguns vertentes na minha vida que está bem de dentro. E lá que começa a transformação. Claro que tem coisas que ainda deseja conquista ainda. Tem um sonho de ajuda jovens de Cabo Verde, povo de Cabo Verde, a OB, uma porta que está trancada. Às vezes não está conformado com um copo de água ali, está tornando difícil. Mas se não conche uma hora que a porta está abre, não pode ter acesso a onde está nascente. Para canto copo, cara. Então, para aquilo é preciso ter ação. Agora, foi um amigo de meu ontem, fala é fácil. Agora, toma ação que está fazendo diferença. Exato. E, Mambo, quanto tempo por torna milionário? Essa é uma maioria de milionário é vendedor. Isso é certo? Aliás, você concorda? Como? Maioria de milionários ou bilionários te vende algo. Sim.
A maioria dos bilionários milionários ou bilionários acabam por ter uma empresa que vende algo, sim. Temos vários exemplos como hoje em dia. Temos, por exemplo, o Elon Musk, que vende Teslas. Temos, por exemplo, o Jeff Bezos com a Amazon. Então, hoje em dia, os bilionários, eu digo sempre isto, os bilionários foram os que criaram uma diferença no mundo. E os milionários foram os que encontraram um problema e conseguiram resolvê-lo. E é por isso que eles hoje em dia são milionários. E bom, para o torna milionário, tipo, o compra ações na Bitcoin ou criptomoeda, e depois explicando aquele Bitcoin e criptomoeda. Sim. O meu processo foi um processo, diria, desde 2020, o processo sério, 2020 até 2024. Foram com duas vertentes principais. Uma foram lojas online. Abri lojas online que vendiam produtos. A minha primeira loja foi aquelas liquidificadoras portáteis que a pessoa mete o leite, mete a fruta e em qualquer lado pode fazer um... Tipo lá para o ginásio? Sim, exatamente. Esse foi um dos produtos que eu vendi imenso. Também vendi uns quadros personalizados do Spotify, que a pessoa colocava a sua foto e era como se fosse uma música do Spotify. Então tive essa parte do e-commerce, que também gerou muito dinheiro, e depois tive a parte dos investimentos. Investi em criptomoedas e ações. Em ações eu nunca tive muita informação, então eu só fazia o básico. Investi em Apple, Google, Microsoft e Tesla. Foi as únicas empresas que eu investi. Todas as semanas eu ia investindo. Apple, Google, Microsoft e Tesla. Únicas empresas, mais a Tesla. Investi muito em Tesla e pronto. E fui fazendo isso todas as semanas, durante 3, 4 anos, sempre ali. Todas as semanas a comprar. E em criptomoedas, que foi onde eu me especializei, eu comecei a estudar a fundo ao mercado para saber quais eram as criptomoedas que tiveram melhores resultados. Por exemplo, no ano passado, houve uma criptomoeda que fez 27.000%. 2024, uma criptomoeda que se chama Virtuals, ela fez 27.000%. 27.000% equivale a 271 vezes. Ou seja, se uma pessoa metesse, por exemplo, 1.000 euros nessa criptomoeda, ela, só com um investimento, ela já teria 271 mil. Está a ver? Ou seja, só com um investimento. Ou seja, muitas das vezes, e as pessoas hoje em dia que também desenvolvem dentro do mundo das criptomoedas, se é que eu fiz bem o cálculo, olham, ok, a percentagem que aquela criptomoeda fez foi o potencial que eu tive. Então, e se eu agora investir em outra criptomoeda ou em outras criptomoedas e ter o mesmo resultado? Porquê? Porque é um mercado muito novo. As criptomoedas existem ao máximo, estamos em 2025, portanto, 2009, portanto, lá vão 15 anos, sim. 15, 16 anos, pronto. O mercado de criptomoedas começou mais a crescer nos últimos 6 anos, mas o mundo de criptomoedas ainda é muito novo. As empresas como a Google já existem há muitos anos, Facebook já existe há muitos anos, as criptomoedas não. Então é um mercado que está a entrar agora. Ainda houve um cálculo há pouco tempo que foi, até agora só 7% da população mundial investe em criptomoedas. 7%. Imagina quando chegar a 10, ou quando chegar a 15, ou quando chegar a 20, ou chegar a 50, se acontecer, não é? Então ainda estamos muito cedo e há muito potencial para as pessoas terem resultados e para criarem a sua independência com este mercado e a sua liberdade também. Tem uma curiosidade, tipo, o dinheiro, sim, criptomoeda. Se justiça que pode mexer nele para morrer. Tem um podcaster brasileiro, acho que é Monark. Dava um problema com alguns guindos grandes no Brasil. O único que esse dinheiro transfere ou converter em cripto. Sim. Então, esse que consegue mexer nele em vida sem país. Então, bom, o dinheiro na cripto, se eu pode mexer nele. Justiça, algo do tipo. Não. Se o dinheiro for bem alocado numa carteira, ninguém pode mexer nesse dinheiro, só a pessoa. Ok? Agora, o que é que acontece? Existem duas maneiras de uma pessoa ter criptomoeda. Através de uma aplicação no telemóvel ou através de um dispositivo, que é como se fosse uma pen, que se chama Ledger, por exemplo. Okay? Se a pessoa tiver na aplicação, aí sim podem ter acesso a essas criptomoedas.
Porquê? Porque a pessoa, quando começou, registou a sua conta e registou o seu cartão de cidadão, o seu passaporte, para criar a conta na aplicação. Nessas pens, não pede nada. A pessoa só tem que comprar a pen e mete as criptomoedas lá dentro. Ou seja, o bom das criptomoedas também é, qualquer problema que aconteça no mundo, a pessoa não vai ter problema nenhum. Por exemplo, as guerras que têm acontecido, guerra com a Rússia e a Ucrânia, guerra com o Irão e Israel, agora há pouco tempo, todas essas guerras, quem tinha criptomoedas não teve problema. Por exemplo, agora foi há 2 semanas atrás, com a guerra do Irão com Israel, as pessoas que tinham um banco em Israel, todas ficaram sem dinheiro, quase todas ficaram sem dinheiro, porque os bancos fecharam, congelaram, mas quem tinha criptomoedas não. Porquê? Porque criptomoedas seguem um sistema que se chama blockchain. Está sempre ativo. As criptomoedas funcionam 24 horas todos os dias, 24/7. Ou seja, o bom das criptomoedas é, se o meu banco acabar ou o banco desaparecer, por exemplo, tivemos um banco em Portugal que se chamava BES. Esse banco em Portugal acabou. Desapareceu com o dinheiro das pessoas e as pessoas ficaram sem dinheiro. Se essas pessoas tivessem o dinheiro em criptomoedas, na altura, não havia esse problema. Porquê? Porque criptomoeda segue um registro que é o que nós chamamos cold, ou seja, um registro frio. Okay? As criptomoedas estão sempre em circulação. Então, o bom disso, e esse exemplo do Monarch, é as pessoas estão a meter também dinheiro em criptomoedas, não só porque dá dinheiro, mas porque dá segurança. Porque ninguém pode mexer nesse dinheiro. Ninguém pode chegar lá, vou tirar. E existem exemplos em países que o governo chega lá, no banco da pessoa, congela esta conta. E a pessoa não consegue levantar. Mesma coisa em Portugal, se uma pessoa for ao banco e tiver 1 milhão de euros, e ela dizer, olha, eu quero levantar 1 milhão de euros. O banco não tem o dinheiro lá. Então as pessoas estão a ficar com medo dos bancos, estão a ficar com medo do tradicional. Então estão a depositar mais confiança em Bitcoin e em criptomoedas porque o dinheiro está sempre lá disponível. O exemplo que estávamos a falar também é El Salvador, não é? Que é um país que já adotou Bitcoin. Se eu for a El Salvador agora, a maioria das lojas, supermercados, Starbucks, McDonald's lá, eu posso comprar com Bitcoin. Então eu nunca tenho que me preocupar porque é meu dinheiro, é minha propriedade e está seguro por mim. Enquanto a maioria dos bancos hoje em dia, as pessoas não confiam muito porque qualquer hora, qualquer dia, podem congelar ou tirar dinheiro e a pessoa fica com medo. Em criptomoedas isso nunca vai acontecer se a pessoa fizer tudo bem. E no início, Sim. quando que alguns dos colegas ou familiares perto da conta, você investe, entra naquele mundo lá que falou, que até funciona, que até dá certo? Eu, por acaso, muitas pessoas, hoje em dia, quando começam nesses mundos de criptomoedas, e-commerce e etc., têm sempre amigos, familiares que não acreditam, não é? Que dizem, não, isso não funciona, isso não dá para fazer dinheiro, isso não dá resultados. Eu, por acaso, eu tenho que agradecer muito aos meus amigos, aos meus familiares, porque os meus amigos e os meus familiares sempre me apoiaram. Eu, por acaso, sou um exemplo de uma pessoa que sempre me apoiaram. Os meus amigos, quando eu cheguei ao pé deles, olha, está aqui isto vai-vos dar resultados, criptomoedas, experimenta. Muitos dos meus amigos próximos têm criptomoedas hoje em dia e tiveram resultados e sucesso com criptomoedas. Porquê? Porque sempre tive uma boa amizade e então eu nunca tive pessoas próximas a mim que não acreditavam por uma coisa muito importante. Eu sempre certifiquei que as pessoas à minha volta fossem positivas. Eu nunca permiti negatividade entrar. Eu nunca permiti pessoas que não acreditavam na minha visão, que não acreditavam em mim ou que não acreditavam no mundo online. Eu nunca permiti isso. Então eu sempre à minha volta tive pessoas que acreditaram em mim. O meu padrasto, por exemplo, ele não é muito do mundo online, mas sempre me deixou seguir o meu caminho. Os meus melhores amigos, todos investem em criptomoedas e às vezes até dão ideias de negócio. Olha esta ideia de negócio para investirmos. Olha esta ideia de loja online para investirmos. Então eu sempre tive bons amigos porque sempre apoiaram. Então eu nunca tive familiares ou amigos a dizer não, isso não funciona. Não, isso não dá para ter resultados. E se eu tivesse pessoas assim, eu não ia permitir essas pessoas estarem próximas a mim, por muito que eu gostasse delas. Porque quando a minha visão é clara, eu sigo com essa visão. Porque hoje em dia muitas pessoas têm isso.
E eu conheço pessoas que começam com loja online ou começam com criptomoedas e depois mandam mensagem a dizer: os meus amigos disseram que isso não funciona, os meus amigos disseram que isso não dá para fazer dinheiro. E eu só digo à pessoa: olha, se os teus amigos disseram-te que isso não funciona ou que não dá para ter resultado, quer seja criptomoedas, lojas online, redes sociais, se calhar eles não são teus amigos. E isso é muito importante. Porque às vezes há uma coisa muito diferente entre amigos de família, amigos de escola e amigos de infância. Okay? Amigo de infância e amigo de escola é aquele amigo que sempre esteve connosco, porque era da mesma turma ou da mesma escola. Mas depois tem uns amigos para a vida, que é os amigos quando nós somos adultos. E esses são os mais importantes. Porque esses ou vão levar-nos para cima ou vão levar-nos para baixo. E há muitos livros que dizem: nós somos a média das pessoas que nós nos envolvemos. Se eu tiver, por exemplo, com 5 amigos que jogam muito basquete, eu também vou querer jogar basquete. Se eu tiver com 5 amigos que só cometem crimes, eu se calhar também vou cometer crimes com eles, não é? Se eu tiver 5 amigos próximos que são empreendedores, que investem, que querem mudar a sua vida, eu também vou tornar essa pessoa por causa da influência. Então eu sempre fui atrás dessa influência. Quer seja os meus amigos, quer seja os meus mentores. Eu sempre fui atrás de mentores que tinham os resultados que eu tinha, que eu queria ter, que tinham o meu carro de sonho, que tinham a minha casa de sonho. Eu chegava ao pé deles, ou enviava mensagem, ouvia os podcasts deles, o conteúdo deles, para ver o que é que eles fizeram para eu fazer igual. Simples quanto isso. Então, eu nunca tive essas pessoas a dizer: não, isso não funciona, isso não dá certo, porque eu nunca permiti negatividade entrar perto de mim. O esse amigo, ele é milionário. O também é flamenguinho que está milionário. E o ideia, o sonho, o meta, é milionário também? Esse conceito de ser milionário é que é só ter um número de conta bancária gordo. É um processo que engloba vários outros vertentes sobre a nossa vida. É a forma, modo que boa, para conseguir sentir uma pessoa realizada. Tem pessoas que têm seu patrimônio, têm seus bens materiais, mas ela vive como um milionário. É um estilo de vida ser milionário. Ou querer ter uma certa quantidade de dinheiro que está fazendo está permitindo ter um controle sobre o tempo. Tem metas, está permitindo fazer tantas viagens por ano, sim, entende? Tem países que querem conchas, sim. Tem lugares que querem construir, ou pessoas que querem jurar. Tudo que ela está a fazer parte dentro do contexto de ser milionário. Ou seja, um pacote que engloba só o dinheiro. E metas, se nunca tivesse sonhos, se nunca tivesse metas, já nunca sabe ali. Então, que lá é um dos motivos que está fazendo, se calhar acorda sempre mais cedo, troca uma partida de futebol com ler 10 páginas de um livro, troca-se sentar assim, você está a ouvir música, então ouve um podcast de um mentor, por exemplo, enquanto você treina, ou você corre, você faz 2 ou 3 reflexões, ou um sana carro, está movido de um lado para aquele outro. Ou seja, cria cultura de que forma que eu quero construir o processo, que é que te leva a um patamar. E aquele patamar que é nossa liberdade. E não é ser o milionário de fazer quem tem 10, 20, 50, 100 milhões. Você é o caso de Elon Musk, você Elon Musk faz tudo que ele dinheiro que tem. Hoje ele é um servidor do mundo. Dinheiro também como consequência. E já agora, desde que o conche aquele mundo ali, tipo, trabalha o mindset, gera aquele maior lucro que já temos, tipo, então, é dinheiro ou que liberdade mesmo? O maior lucro que ele alcança nesse momento ali, mora tem estado a partilhar com pessoas que estão próximas de mim, e foi reencontrar aquela pessoa que há alguns anos deixa de ser. Entra num certo corredor da minha vida que você desacredita. 2024 foi o ano que alcançei o primeiro milhão. A pessoa se fala assim, aquele primeiro milhão. Primeiro, o maior lugar que você vive nele é o nosso corpo.
E passa, confia, acredita, na bom mesmo. Não deixa, mas certas emoções, certos pensamentos eu consigo cobrir. Tomando se atravessa algumas dificuldades, alguma tempestade. Não, reencarna na mim aquela personalidade mais forte do que me era antes de atravessar aquele corredor lá. Mas tem coisas que não adquire experiência naquele momento que sabe menos bom. Que foi fortalecimento. Ou se não consigo ultrapassar aquele degrau ali, para morrer manhã, assim, no percurso de minha vida, encontro com mais um degrau daquela, não sabe, mas tem capacidade de resiliência para ultrapassar. É ali que foi o maior lucro que me alcança. Nunca deixa de acreditar, mas me é capaz. Tá passa aquilo que tá passa. A gente tive altura que a gente tive uma equipa grande, quase 100 membros. Chega um ponto que não fica 3. Então, fica alguém ainda na Cabo Verde, que alguém em mim. Barroso fala assim, não, é que que te fica, não te fica então, não te fica 2. Para uma hora que eu conheço histórias de mentorias, de adversidades que pessoas atravessam. Vamos falar um bocado nas situações muito mais constrangedoras. Pouco alguém sabe, mas Elon Musk morava dentro de fábrica. Está dormindo lá. Ele corre a cardápio inteiro de um lanchonete ficar perto daquela fábrica. Ele tinha uma obsessão, ele tinha um sonho. E acredita naquilo que sabe na semente que está hoje, todo dia, mas está conseguindo tornar a bela realidade. Tem algo que está tudo pintado dentro da minha cabeça. Se Deus está vir com saúde, um dia ainda tornar a realidade. Um dia estou olhando no mundo físico. Como antes tem que acontecer na mente. E nossa mente ele é fortalecido diariamente com nossa emoção. Então aquilo aqui, a gente tem um sonho grande com Cabo Verde. Meu país é Cabo Verde. Então aquele bandeira lá assim, lá, tem uma admiração grande para aquele bandeira lá. Então, portanto, a primeira convenção que me veio foi na Suíça. Tinha uma bandeira de Cabo Verde. Um grupo de jovens da Alemanha, me sabe de um lado, de arena, esse bem, nem que muito fala inglês, é pouca coisa que não entende, né? Hoje isso é no processo. Se podia ficar naquele lado onde que estava, e a comunidade alemã é sempre maior que participa nas convenções. Então, por além daquela, é indústria e une nações. Eu estou contra pessoas que, se calhar, estão um pouco a pensar mundial, capaz de estar perto dele. De troca informações com outros alguém. Então, portanto, a mim acredita que não tem seu potencial e o objetivo é que bem mostra pessoas que encontram, que sabem em termos das indústrias, mas que outros alguém pode aprender e pode aproveitar dentro das indústrias. Nunca está ali para não bem competir, que tenta e sobrepõe riba de algum alguém, mas é partilha com pessoas que podem ter acesso às informações ali e fazer uso deles, se calhar até de construir resultados mais rápido ou melhor aquilo que nós não fazemos. É que o lugar que não está compete, mora sempre não está ensinado dentro da nossa plataforma, é lugar de cooperativismo. Mas aquilo que o Mambo está fazendo para nós, as despesas que está saindo nessa viagem agora, em termos de passagem, alojamento, alimentação, e o trabalho que sabemos fazer em termos de passa informação com formação que sabemos dar, é que é recompensado monetariamente. Se recompensa, ele que está fazendo o que valeu a pena. É que ele que sabemos posta na rede social, é que sabemos chamar a mim para França Cris, que ele foi uma decisão que toma, que valeu a pena para a dedicação, o esforço, o sacrifício, o tempo que dedica sobre nós, mas tem outras formas de se recompensar. Então, para aquela, a mim é super grato para a determinação, para a decisão e para a ação que está fazendo, principalmente naquele momento de coincidência de celebração de 50 anos de independência de Cabo Verde. É hora de dar volta na chave, para frente. Nós estamos num processo de transformação. Nós estamos num momento fértil. Hora de fazer sementeira. E rega aquele semente para a hora que começa a brota, para não cuidar dele, para não bem colher frutos mais para frente. Ao momento é hoje. É que deixa pouco e faz não, não deixa o bora se tenta depois de 3 anos, mas também tenta de meu, mas de meu está mais rápido que de bom. Cris,
É o seguinte, a mim está hoje, tipo, oportunidade dentro de digital. Criar conteúdo, etc. Então, eu jovem com o móvel, grande qualidade, não está usando para algo que está relacionado. Gastei boa visão, é mod, em relação ao mercado digital, bem. Tudo que lá é também em concordância com uma referência que vamos fazer um bocado. A nosso reflexo de aquele meio, de aquelas 5 pessoas que mandam sair do gol. O que é que esta comoda no companheiro? Ao fulano se posta um vídeo, tem visualização, será de like. Ao tem um telemóvel, se namora, iPhone 14, iPhone 15, coisa que tem dentro daquele telefone. Coisa que antes de adquirir aquele dispositivo, você pensa em fazer com ele. Qual que é o benefício que entende não comprar um iPhone 14 ou um iPhone 15? Só para me parecer mais se namora. Só para me parecer mais conseguir fazer uma foto que tem melhor qualidade. Não. Tem vez, não te pergunta. Alguém tem um telefone que custa 80, 100 conto. Não, tu vai fazendo o quê? Se mostrou-se a conta bancária, está a tirar a pessoa por médio. Mas aquele material que não tem, né, que tu consegue gerar rendimento. Esse cara mais está consumindo aquilo que não tem. Sabe? Tudo aquilo também tem a ver com parte da mentalidade, a educação. E eu cometi erros do tipo. Hoje está num processo de curação. Tem coisas que não te cometi erro. Então demora tempo para não fazer o que está livre daquele erro lá. Nós, jovens, hoje, que têm acesso à internet, que têm acesso a um telemóvel que está conectado, estou conseguindo produzir conteúdo. Por exemplo, ontem eu vou mostrar detalhes que custou aproximadamente 1000 escudos num dia que pode gerar, se calhar, 30 ou 40 mil escudos por dia. Mas, durante todo o tempo que entendo telemóvel, durante todo o tempo que está no Instagram, nunca sabia que existia uma personalização dentro de uma página que te permitia ter acesso. Mas posso mostrar. Aquele vertente lá. Para te mostrar uma extensão. Você não quer canto alguém que está hoje busca publicações. Se calhar são os amigos que são mais ativos lá. Você está mostrando a forma que te edifica aquela publicação. Que você define quanto mil alguém que você crê para aquela publicação chega nessa. E tudo que ela está fazendo parte. O expande o negócio, o expande informações. E nós, o mundo digital é um mundo de conexão. Se não está dentro do mundo de conexão, não leva acesso àquela informação a maior número de pessoas. Nem tudo que você consome, mas bom você consegue produzir. Se você tem um contrato, por exemplo, para 20 mil visualizações, você está a 50, quer dizer que o rendimento está aumenta, né? Yeah. Então, que é o campo que está permitindo sair daquela zona onde nunca se fazia nada para uma zona onde está fazendo aquilo que você está fazendo, está a ter recompensa, acredita sobre ele. Uma hora mais eu falo, começa a fazer e chega naquele resultado, não, queria fazer mais uma hora mais. Não queria alcançar mais um patamar mais. Não queria alcançar mais um mais. De repente, era conta, estava num lugar que se calhar, nunca se pensava se chegava a negócio, mas foi possível. Mas está focado no processo. Às vezes não está tão focado na distração, não te desfoca no processo. E, Bambo, no decorrer de trajetória, educação financeira, é algo que o mentor falou hoje, antes de ser milionário, tem que ser educado financeiramente para o que torna diz ou é coisa que vai aprender com o tempo, passou? Sempre. Todos os meus mentores sempre me disseram que tem que educar muito, tem que aprender muito, mas uma coisa muito importante também que me passaram na altura foi a pessoa tem que ter a mentalidade, tem que desenvolver. Tal como o Cris falou, podcasts, audiobooks, tudo isso é muito importante, porque muitas pessoas hoje em dia, se tu chega ao pé da pessoa e metes na conta da pessoa, sei lá, 50 milhões de escudos, a pessoa no dia a seguir ou no próprio dia vai gastar em casa, carro, coisas que não produz dinheiro. Então,
a mentalidade também é muito importante. E a mentalidade de saber gerir dinheiro, a mentalidade de saber aumentar esse dinheiro, e em Portugal há muitos exemplos. Nós lá temos o Euromilhões, que é a lotaria normal. E quase todas as pessoas em Portugal que ganharam o Euromilhões, todas agora estão quase sem dinheiro. Porquê? Receberam dinheiro, em vez de pensar, não, vou investir, vou meter a minha mentalidade, vou investir, vou colocar aqui. Não, foi logo casa, carro, e depois o que é que acontece? Chega no final do mês, água, eletricidade, gasolina, e o dinheiro começa a ficar menos. Então, todos os meus mentores no início sempre me disseram para me educar, mas também para desenvolver a minha mentalidade, através de livros, audiobooks e podcasts, que é para quê? Que é para a mentalidade desenvolver. E a mentalidade não é só no dinheiro, é mesmo na vida, nas amizades, nos relacionamentos, no bem-estar, em todas as áreas. Então os meus mentores sempre me disseram, olha, tu vais ter que estudar, vais ter que educar muito, porque senão vai ser só mais uma pessoa. E, Cris, pode estar com um jovem que quer entrar no mundo que não está. Esse quer entrar, mas tipo, está na dúvida, mas que você entra, qual que é o primeiro passo para você entrar? O primeiro passo é chegar perto de quem que está dentro. A pessoa está mostrou, uma hora que ele começa, o que é que existe dentro daquela plataforma que ele está. Ele mostrou se realmente Bobo quer fazer parte. Qual parte que mais te interessou? Qual que mais te identifica com o Bobo? Aquela parte que você chama, se você confia naquele alguém que se mostrou, mas pode orientar de melhor forma. No início, você conta com muita informação que é nova. Nem sempre você está ser tão assertivo se calhar algo que te identifica com o Bobo, mas se Bobo tem um mentor que te acompanhou e você confia nele, você consegue encontrar um via que te serviu. Você entende? E o mais ideal é começar de ou de básico, ou de pequenote. Ao longo do tempo, você masteriza e você amplia o campo de investimento. Então, o primeiro lugar que tem que investir é na nós mesmos, na educação. Só depois que nós conseguimos multiplicar nos investimentos, que é a parte onde nós vai procurar lucro. Então, forma de começar. Pessoas que têm interesse em fazer parte da nossa plataforma. Então, existe uma apresentação que está mostrado tudo produtos, tudo serviço, acesso, recompensas que tem dentro de nossa plataforma. Básicos que você ensinado, mas você tem acesso à plataforma, a partir do momento que faz os registros, você ser adicionado no grupos de equipa, terá orientações de serviços e aplicativos que Bobo tem necessidade no dia a dia para o desenvolvimento. Tem chamadas ou encontros presenciais de membros de equipa, tem sempre acompanhamento de liderança, seja em qualquer parte do mundo que for que está, vamos por isso na Dubai, por isso na China, por isso na Arábia, por isso na Portugal. Tem sempre um horário que nos tem em sintonia. Pessoal, hoje nós temos uma chamada de formação para a equipa ou para convidados que também trata sobre esses assuntos. Como a eles tem tudo definido, tudo identificado. Coisa que cada um de nós não precisa, desde o básico até o intermédio, até o mais avançado. Ou seja, até a forma que tu começa a dar o espaço de forma independente. A grande vantagem que existe dentro dessa indústria é que, no início, é independente. Depois de um certo tempo, você torna independente para ajudar outros alguém a ser independente, que é o processo de liderança. Os líderes te ajudam a construir novos líderes. Que funciona o processo de chefe. Líder. É construir novos líderes para construir, ou seja, é criar um corrente, onde que não é que você fica a trabalhar mais pouco, mas você começa a trabalhar com um grupo mais reduzido, onde que aquela mensagem, aquela visão, você consegue ir mais longe, partindo de um grupo mais restrito. Ou seja, pode ter 5 membros que lideram na boa equipa, mas total da boa equipa tem um volume, por exemplo, de 2.000 membros. Ou seja, 5 membros, porque tem que reunir sempre, toda hora, aqueles 5 membros, ao ter reunido aqueles 4 líderes ou 5 líderes, você consegue levar aquela informação para aqueles 5.000. Aqueles 5.000 pode duplicar para 20.000. Você entende? Então,
aquele que é o campo que não está mostrado, mora que não está conseguir caminhar dentro dele. Começa, primeiro requisito, é ter desejo, tem que ter vontade, mas realmente aquele é algo que identifica como ou que aprende. Mas nem tudo alguém quer fazer. Tem uns que devem por curiosidade, quer saber informação, mas tomar a decisão mesmo de fazer, a partir do momento que tomar a decisão, mas realmente não quer fazer, você é disposto ao processo. E amanhã tem um grande evento que nós dois está basta lá. Então, sabe para nós contar como que surge a ideia de fazer esse grande evento ali? Quem é que está basta lá? Só nós que de grupo e aberto ao público, como é que está funcionando? Esse evento, moda um flow a bocado, é um sonho grande de Barroso, quando tinha Mambo presente na Cabo Verde, já tem mais de 3 anos. Tive uma altura onde que está praticamente quase tudo acertado para vir Cabo Verde. Tive uma pequena alteração que acontece. Pois Barroso bem vai para a Merca, então agora foi o momento de um casamento perfeito. E mora no Sabi, Cabo Verde, na aproximação de celebração de 50 anos de independência. Aquele é um filho de diáspora que vai à procura de uma vida diferente. Hoje, produz um fruto que trazendo conceitos diferentes, que não pode construir uma vida diferente ali na Cabo Verde através de um veículo que engloba o mundo inteiro. Então, já não tinha programado esse evento para dia de manhã, mesmo antes de não entrar em contato diretamente com o Mambo. Acontece um benção. Algumas coisas saem de forma diferente, outras coisas entram que acaba devidamente alinhado diretamente com o Mambo. Então, há 12 meses atrás, quando falo com o Mambo, manda-lhe mensagem, automaticamente ele responde naquela hora, pergunta-lhe quando que tem um tempo para não falar. Pode ser gosto. Não troca ideia, mais ou menos uns 15 minutos de conversa, mostra-lhe qual que era a intenção que não tinha em relação a fazer um evento, se não podia contar com a sua presença, prontamente fala para não contar qual, não tudo, mas mesmo não tudo, que não cria, o que não crê, qual que é plano sobre o evento, e dá de acordo, e bem convida Cláudio, por uma situação que fora desse domínio de controle que acontece na hora que também para esse voo para Cabo Verde, é que eu consegui bem, mas é que só Miquel que está lá, tem mais um outro colega nosso que é de equipa também que está lá, e evento é aberto ao público sim, e tem necessidade de comprar um bilhete para ter acesso à sala, onde que também tem a apresentação do projeto, também tem formação, e também tem um tempo para quem que escolhe bilhete VIP, e também tem um tempo junto com o Mambo, onde pode fazer perguntas diretas, curiosidades, dúvidas, medos ou receio, que durante a hora de formação pode cada tempo para fazer tantas perguntas quanto alguém, para a sala o tempo de utilização de sala é limitado, então é uma oportunidade que todo alguém que quer saber mais informação, está basta lá, está passado tudo informações necessárias que está precisa. É que é uma informação que se vai tornar um milionário naquele outro dia. Mas a informação básica e necessária que você sabe sobre esse mundo ali, naquilo que está dentro do contexto a ser tratado amanhã, qualquer alguém pode ter acesso. Lá no Hotel Barceló, 16 horas. Sábado. Exatamente. Sábado. Mambo, bem milionário, né? Sim. Mal que tu gasta o dinheiro. Ou que tu vai comprar, isso arranja um Ferrari. Ok, automaticamente, bumente. A Ferrari, você que você terá. Ok. Relativamente à mentalidade. Relativamente a essa mentalidade, eu sempre fui uma pessoa muito poupada. Eu poupo muito dinheiro. Então, relativamente a isso, eu tento sempre preservar-me. Ou seja, muito conservador no que toca ao dinheiro. Ou seja, diria que não sou assim tão ativo, ou seja, em termos de gasto. Era isso, não era? Sim. Mas pá, eu acho que hoje em dia também cada pessoa acaba por desenvolver vários tipos de mentalidades no que toca a este mercado, mesmo quem já teve resultados ou quem é milionário ou não. Então cada pessoa define o seu caminho, define a sua maneira de atacar o mercado, se é uma pessoa mais agressiva, mais ativa ou se é uma pessoa
mais resguardada, mais tranquila. Mas tipo, o dinheiro, está por mais no investimento ou nas viagens? Boa pergunta. Pronto. Eu claramente que a maioria do meu dinheiro está investido, não é? Mas eu, como sou jovem ainda, eu gosto muito de aproveitar as viagens, não é? Eu já viajei a muitos países e normalmente sempre que eu vou a um país, eu não vou só para viajar. Eu vou também com um objetivo, não é? Network? Sim, exatamente. Por exemplo, daqui a 2 semanas vou à Grécia. Na Grécia, eu conheço lá pessoas que também têm negócios, que investem em cripto e tem lá também um educador de cripto muito conhecido na Grécia. Então eu vou conhecer a Grécia, mas também vou fazer network, também vou trocar ideias e também vou aprender. Ou seja, eu estou sempre num ambiente de aprendizagem e de estar sempre a aprender. Há 1 mês atrás também estava em Londres, fui visitar o meu melhor amigo, mas também o que é que eu fiz? Olha, vou contactar influencers, vou contactar youtubers, investidores em Londres para também organizarmos um jantar ou nem que seja um café ou um chá para tocarmos uma ideia. Há uns dias atrás estava no Porto, em São João, a celebrar lá o São João. Estava lá com amigos também, que também têm negócios. Ou seja, sempre que eu vou a um sítio, ou sempre que eu faço uma viagem, há sempre também um propósito extra, para além de conhecer a cultura, os sítios, os museus. Então, claro, o meu dinheiro, a maioria dele está investido, está em negócios, mas também gosto de gastar em viagens de vez em quando, porque eu aprendi isto 3 anos depois de eu ter desenvolvido negócios, que foi... Eu, nos meus primeiros 3 anos, eu lembro-me exatamente, eu não gastava mais do que 375 euros por mês. Total. Okay? Casa, comida, tudo. Porque eu vivia na casa do meu padrasto, ou seja, gastava 100 e pouco por mês, e o resto era comida e transporte. Não gastava mais do que 375 euros por mês. Só que, passados 3 anos, eu não gastava mais do que os 375 na mesma. Mas já tinha muito mais dinheiro, muito mais património, muito mais investimento. E eu comecei a pensar, não, eu tenho que aproveitar, eu tenho que ir viajar, eu tenho que comprar o meu carro de sonho, tenho que começar a pensar em investir em imobiliária. Ainda há pouco estávamos a ver imobiliárias cá em Cabo Verde também para investir. Então eu comecei a pensar, ok, eu não posso ter só uma vida de fazer dinheiro, também tenho que aproveitar, também tenho que dar prendas a mim mesmo. Então, maior parte do meu dinheiro está investido, mas também gasto em viagens. Às vezes há viagens que eu vou sem limites. Como fui há pouco tempo a Los Angeles, nos Estados Unidos, com um colega meu que é o Paulo Vaz, eu disse, olha, vamos sem limites. Não vamos olhar a preços, não vamos olhar a nada, e divertimos-nos imenso sem... Tudo tranquilo. Garotas, ou aqui da conta, meu boi, milionário. Relativamente a isso... eu sempre fui muito fechado, muito nerd. Eu adoro tecnologia, estou muitas vezes no meu computador, fotos, vídeos, audiovisual, tudo. Então eu nunca dei espaço ou nunca permiti que alguma miúda chegasse perto, não é? Mas durante estes últimos 3 anos tive a oportunidade de... Quando tu começas dentro do mundo online e começas a ter resultados, é claro que vai ter muito interesse, mas ao mesmo tempo também vais conhecer, e uma coisa que este negócio e esta oportunidade nos deu, foi também de conhecer mulheres empoderadas. Então, eu nestes últimos 3 anos tive a oportunidade de conhecer uma mulher, uma miúda, que nos demos imenso bem, porque ela também desenvolvia negócios. Então, 1 mais 1 igual a 2. Então, o facto de ela desenvolver negócios, conseguíamos ajudar um ao outro. Ela criou a sua loja porque eu ajudei. E ela ajudava-me de vez em quando também com algum conteúdo e etc. Então, nunca, desde isso, pronto, estou solteiro e não permito muita proximidade, porque, obviamente, eu já chego à idade em que eu, quero começar a constituir família, quero conhecer alguém para... experienciar a vida, experienciar as viagens, experienciar os negócios e tudo, só que também tenho muito cuidado, porque obviamente há sempre muito interesse, então tem que ser aquela pessoa que eu sinto que vai ser a pessoa. Aliás, muitas das vezes, quando eu ultimamente tenho estado a ir mais a conhecer pessoas e etc.,
Muitas das vezes quando alguém me pergunta em Portugal, ou uma miúda me pergunta, o que é que tu fazes? Eu digo só, olha, eu sou fotógrafo, eu faço vídeos, eu viajo o país, ou viajo o mundo porque tiro fotos a pessoas. Porque a pessoa tem que sempre proteger. Então eu tento proteger, que é para não haver maus interesses, não é? Por detrás. Mas tipo, já tem um caso que bem em algum lugar que a pessoa subestimou? Tipo, tive que te mostra, tipo, mas tem um poder de compra? Como assim? Tipo, bem no lugar, eu gosto ali. Sim. Porque quando você fosse podcast, eu pensava muito bem com um fio de diamante. Não. Relógio. Não. Eu estou só um exemplo. Sim, sim. Se houver algum hotel ou restaurante, pessoas tipo o Joe, Sim. que fala, não, e você pode comprar comida ali, dá licença. Sim. Algo tipo, alguma situação ali acontece, que fala, não. E me tem que ali, isso, mais aquilo. Discriminação. Sim, já aconteceu, e especificamente em Portugal acontece um bocadinho, mas hoje em dia, e em Portugal também, as pessoas vão muito pelos looks, pelo como a pessoa veste, se está com Louis Vuitton, se está com Gucci, se está com Dior. Eu sempre segui muito a ideologia do Mark Zuckerberg, do criador do Facebook. Não sei se já viste, mas a roupa dele é sempre simples. Agora ele está... Ele foi nerd também, quer dizer? Sim, também foi, muito computador. Ele agora está um pouco diferente, já se veste melhor, já tem bons relógios e etc. Mas ele, no início, durante muitos anos, sempre vestiu a mesma roupa, a mesma t-shirt e as mesmas calças. Ele comprou, não me lembro quantas é que foram, mas tinha 20 t-shirts iguais, 20 calças iguais. E tinha sempre o mesmo. Porquê? Há um educador também, um mentor meu grande, que é o Charlie. Tu conheces o Charlie? O Charlie, ele até em eventos, viagens e tudo, ele está sempre de preto. Sempre de preto, sem fio, sem relógio, nada. Tem 20 t-shirts pretas também, 20 calças pretas. A única coisa que não é preta é os sapatos, ele mete sempre um sapato branco. Porquê? Porque ele diz, eu quero acordar de manhã e não pensar no que vestir. Porque o primeiro pensamento da pessoa quando acorda é o que é que eu vou comer, ou o que é que eu vou vestir, ou o que é que eu vou fazer. Então, eu sempre fui muito resguardado. Eu não ando com muitos colares nem nada, apesar de em Portugal julga-se muito o estilo. Então, às vezes também é importante a pessoa regatear, ou então há até certas coisas que são importantes a pessoa ter por causa do network. Por exemplo, eu quando fui ao Qatar, eu comprei lá um Rolex. Mas eu não comprei o Rolex pelo dinheiro que é, ou para mostrar às pessoas que é o Rolex, porque eu muitas das vezes nem ando com ele. Eu ando sempre com relógios mais tranquilos, mais discretos. Mas por causa do network. Porque há pessoas de negócios que tu chegas numa reunião e estás com uma camisa tranquila, uma calça tranquila, mas tens um Rolex, ou tens um colar de ouro, mas ouro mesmo, pesado e bom, a pessoa já pensa, ok, esta pessoa é diferente. Então, hoje em dia, os looks também importam, mas em Portugal sempre houve muita discriminação. Mas eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre fui tranquilo. Agora, há coisas que são diferentes. Por exemplo, um dos carros que eu tenho, quando eu chego a certos sítios, a pessoa olha e fica, ui, ok, é diferente, não é? Ou um Tesla, ou um Lamborghini, é diferente. É claro que é diferente de eu, por exemplo, ir num sítio, ou num evento, ou numa convenção enorme com um carro normal. As pessoas já começam a olhar de forma diferente e começam a pensar, esta pessoa para ter este carro, ou para ter este relógio, ela sabe algo, ou tem algo que eu não tenho. Então vou aproveitar o valor dela. Então muitas das vezes as pessoas também olham para o que a pessoa tem e ao valor que ela consegue agregar às pessoas. E carro de sonho, já o tempo? Eu nunca fui muito de carros. É claro que eu tenho um carro especificamente que eu até já meti a data em que eu vou comprar, que é até abril de 2027, okay? Que é um Lamborghini Urus. Okay? É mesmo o meu carro de sonho. Porque até mesmo já o conduzi várias vezes, em Portugal já o conduzi, no Dubai também já conduzi, é mesmo o meu carro de sonho, mas um dos meus carros também sempre foi Tesla, tenho um Tesla Model 3 Long Range e esse sempre foi o meu carro de objetivo. Eu nem gosto de dizer carro de sonho, eu gosto de dizer sempre carro de objetivo, casa de objetivo,
Porque é mais um objetivo do que um sonho. O sonho, normalmente, a pessoa está a dormir, está a sonhar, é algo que ela não consegue atingir. Eu gosto mais de dizer carro de objetivo, casa de objetivo, e uma coisa muito importante que eu faço sempre é, eu traço sempre uma data. Eu digo sempre, olha, até este ano ou até este mês eu vou atingir este objetivo. Até este mês eu vou atingir aquela casa ou aquele carro. Porque isso é muito importante, porque vai meter a pessoa a trabalhar mais. Se ela está a chegar perto daquela data e viu que ainda não chegou ao objetivo, ela vai meter mais trabalho. Ou se está a chegar a perto daquela data e já atingiu esse objetivo, ela vai trabalhar na mesma. Mas pronto, é esse o meu carro de sonho, é o Lamborghini Urus. E, Cris, aquela hora você falava de sonho que tem com Cabo Verde. E aquela que tem ainda na Cabo Verde, ou cima e nos manos de falar, tipo, que liberdade de viagem para vários países e trabalho ao mesmo tempo que fica preso na Cabo Verde. Bom, e estar na Cabo Verde é uma escolha. Tive a oportunidade de sair de Cabo Verde pela primeira vez, tinha 27 anos, para a América. E imigração nunca que foi algo que despertam tanto interesse para morar daquilo que então hoje em algumas partes do mundo, que alguns países que bem, mas dentro da Europa. A mim, particularmente, Cabo Verde é o melhor lugar que existe no mundo para viver. Agora, deixa vezes o que uma pessoa está a sair de Cabo Verde para buscar lá fora. Aquilo que não se concretiza ali. Não vai ter acesso a determinados objetivos lá fora, mas fácil que ali, ou seja, o acesso é mais realizável. Então, se não bem mide o sacrifício que não está fazendo para não alcançar aquele objetivo lá fora, é 2 vezes ou 3 vezes superior àquilo que não podia fazer ali. Então, está no acesso. Ainda tem muito grande paixão com o frio, que ela também é um dos motivos que Caleban envereda para imigração, para modo de que bem job, Cabo Verde virou um ano inteiro. E merca tem cerca de 7, 8 meses só tempo frio. Começa já a final de setembro para outubro, e ali, mês de final de abril ou maio, também torna começa quente. E faltava-me um veículo. Nath. Gosto de faltando dedicação, continuidade para conseguir chegar lá. Tudo quem que também para a imigração que é calvariano, e tem vontade de volta. Bem mantenha, bem aplica investimento de resultado daquilo que produz lá fora, ou na volta mesmo para fixar a residência novamente, depois de alcançar seus objetivos. Hoje não tenho acesso a um caminho que está permitindo trabalhar em qualquer parte do mundo, incluindo Cabo Verde. Então, é mais uma cimentalização de que existe barreira para onde que me pode escolher para viver, para permitir desenvolver. Cabo Verde, toda hora. Então, é simplesmente gosta de viagem, sim. Gosta de conhecer outras paragens do mundo. Mora em Butafla e objetivos, né? Tem alguns países em sonho que, se calhar, nesse momento ficam doce. Países que sempre, desde pequenote, tinha vontade de conhecer. Um é Cuba, que o outro é Índia. E que os outros que eu consegui bem foi curiosidade ou desejo de conhecer, iam conhecer alguns. Depoimento, se mamamos, Claudinho. Se calhar ainda que sai naquele mesmo vibração, na mesma concretização se mamamos, flapamos, depois certas metas acima ele, quero alguém tem esse processo, né? Porque aí ele tem esse modelo de trabalho daquela forma lá, que tem que fazer igual com ele, para modo a única coisa que está falando é preciso não saber aceitar a diferença. Se não conseguir aceitar a diferença, não está conseguir. Cada um processo é um processo. Deixa eu ver as pessoas falam assim, oh, se estava na América, não tinha aquilo, não tinha aquilo. Mas qual é o processo que você tem lá onde custa? Se você estava na América, tu multiplicava ele. Então, pode falar, mas você está num país, ou num patamar, ou numa situação que pode fazer aquilo. Em que está no mesmo patamar com ele, em que tem o mesmo resultado com ele,
Então tem algumas coisas ainda que te exigem mais trabalho, mas tem coisas que não tem data. Tem, e não gasta no objetivo de carro ou de outras coisas mora ele, que te flama na data tanto, na ano tanto, meta consigo concretizar. Mas me tem outro objetivo que tem data marcado. Okay. E, Mambo, eu vou com o Cris, eu vou com o Barroso, eu sei ali na Cabo Verde, watch, nós cabo-verdianos temos potencialidade de entrar naquele mundo que nós estamos e torna milionários? Qualquer país do mundo, qualquer sítio do mundo, a pessoa tem a oportunidade. Basta só a pessoa ter a fome, ter a vontade de fazer, porque nada impede a pessoa. E uma das coisas que eu sempre disse, já até numa convenção que nós tivemos em Roterdão, na Holanda, a uma pessoa que é de Cabo Verde e vive em Cabo Verde, nós estávamos a falar que a pessoa em Portugal recebe 800, 900 euros por mês, para ela é mais fácil. E eu disse-lhe, o português é muito conformado. O português gosta de chegar a casa e sentar no sofá, ver televisão e dormir, ou comer e dormir. O que eu sinto cá é que uma pessoa, quando tem fome, ela vai atrás. Fome de vencer, de ter resultados. Então, o que nós já conseguimos criar e construir em Portugal, eu acredito que aqui conseguimos fazer de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais prática, porque as pessoas têm mais vontade de ter resultado. As pessoas têm mais vontade de viajar o mundo, de atingir os seus objetivos, de casa de objetivo, carro de objetivo, porque as pessoas têm mais ambição, têm mais vontade. Então, o que nós conseguimos criar em Portugal e no resto do mundo, não é? Nós conseguimos desenvolver cá. Eu já estive em convenções, milhares de pessoas, já dei formação, um estádio enorme para 15 mil pessoas, de todo o mundo. E até agora, os que mostraram realmente lutar a fundo, e o próprio Cris sabe disso, são as pessoas de países não tão desenvolvidos como, por exemplo, Holanda, Noruega, Alemanha, países como México, Angola, Cabo Verde. Esses são os países que as pessoas realmente lutam para os objetivos, realmente lutam para ter algo maior. Porquê? Porque foram pessoas que começaram com muito pouco, com uma infância com pouco dinheiro, pouca ambição, e hoje em dia, na fase adulta, essas pessoas têm a oportunidade de começar neste mundo. Há coisas, por exemplo, eu ainda estava em conversa também, e já disse isto várias vezes, Portugal, por exemplo, se eu for à China, e eu estou a organizar para ir à China no final do ano, se eu for à China, a China está 10 anos já à frente de Portugal. Ou seja, se eu for à China agora, eu estou a ver Portugal daqui a 10 anos. E se eu comparar, por exemplo, Portugal com Cabo Verde se calhar está 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Pessoas olham isso como mau, mas não, olham isto como bom. Porque dá para ser pioneiro em várias áreas. Dá para ser a primeira pessoa em várias áreas. No online, em investimentos, em imobiliária, em negócios. E estávamos a falar ontem, por exemplo, aqui, nos meus carros é elétrico, é Tesla. Aqui ainda não há muitos Teslas. Não há muitos, assim, muitos carros elétricos. Onde eu vivo, no Algarve, no sul de Portugal, só se vê carros elétricos. Então, até uma pessoa pode chegar em Cabo Verde e dizer, olha, eu quero carros elétricos cá, começa a meter postos de carregamento, começa a falar com empresas de carros elétricos como a Tesla, a Toyota, que faz também já elétricos e híbridos, a BYD, que também já se vê um ou outro. Ok, e começam a ser os pioneiros cá em Portugal no que toca a investimento do setor automóvel elétrico. Ou seja, Cabo Verde tem muito potencial agora e o objetivo de muitas pessoas virem cá, não só eu, mas também pessoas que são filhos de cabo-verdianos que cresceram em Portugal, ou cresceram em França, ou cresceram em qualquer outro país, virem cá é no sentido de nós vemos o potencial aqui, nós vemos o que é possível aqui, porque as pessoas têm vontade, as pessoas querem construir e as pessoas são unidas. Coisa que não acontece muito ou em Portugal ou em Espanha. Nesses países as pessoas não são tão unidas. E aqui nota-se muito essa união. Nota-se que as pessoas são juntas, festejam muito, gostam do ambiente, gostam da praia e são pessoas naturais.
Não são pessoas superficiais de muita posse, muito isto, eu sou o melhor, eu sou a melhor. Nada disso. Aqui as pessoas são mesmo unidas. Então as pessoas quando olham para Cabo Verde veem isso. Veem a união, veem a família, veem o potencial. E foi isso que eu sempre vi também nestes últimos 4 anos que não tive a oportunidade de vir cá. E hoje tive, onde cheguei anteontem, tive a oportunidade de presenciar isso e de sentir isso na pele, que é mesmo essa toda a união e o potencial de Cabo Verde ser algo maior, e nota-se também até pelos oficiais de governo que estão a começar a investir no digital, estão a começar a fazer investimentos para a juventude, para os adultos, para começarem a crescer no digital, com investimentos e etc. Então é um país muito com esse potencial. Então foi isso que eu vi e também foi isso que sempre me passaram, até o próprio Barroso também, ele sempre teve a visão de vamos crescer Cabo Verde, e eu sinto que podemos mesmo tornar Cabo Verde um país incrível, mas para isso também é preciso pessoas incríveis e pessoas com a visão para poder levar o país já à frente, da mesma maneira que houveram pessoas há 20 anos atrás em Portugal que tornaram a visão de Portugal que é hoje. Então em Cabo Verde dá para fazer a mesma exata coisa em várias áreas, na imobiliária, com apartamentos, em carros, em estradas, em restaurantes, em hotéis, em tudo. E de tudo que eu consigo, que Nietzsche de China, que ela já torna um mentor também? Sim, eu faço mentoria, também ajudo outras pessoas a atingirem os objetivos que eu cheguei, mas eu sou uma pessoa que segue uma palavra que eu adoro imenso, que é Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que é constante crescimento. Então, para além de eu ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo que eu fiz, ou a fazerem mais ou menos o mesmo que eu fiz, eu continuo sempre a aprender. Eu estou sempre a aprender com mais mentores, com mais profissionais, com mais pessoas, para continuar a crescer e poder ajudar novas pessoas. Ou seja, eu dou mentoria, eu ajudo pessoas a começar dentro deste mundo, mas continuo sempre a aprender para ir subindo cada vez mais e alcançando mais patamares. E futuramente eu tenho data que assim, da aposenta. Já é só aproveita aquele que consigo ou investimento vai também? Eu tive esta conversa com o Cláudio, que ele era para vir agora também a Cabo Verde, e ele não conseguiu vir. Eu e o Cláudio estamos mais ou menos na mesma situação, e há uns meses atrás houve uma situação que nós começámos a pensar na nossa vida, e uma dessas decisões foi mesmo porque é que nós não nos aposentamos agora. Nós temos os nossos investimentos, temos os nossos negócios, temos as nossas criptomoedas, porque é que nós só paramos, estamos na nossa casa, o nosso carro, etc., e vivemos uma vida tranquila. E nós começámos a pensar que independentemente do dinheiro que a pessoa tenha no mundo, e tem um grande exemplo que é o Elon Musk, a pessoa quer sempre mais. A pessoa nunca para. A pessoa chega a um objetivo, por exemplo, vamos imaginar, abril de 2027, atinjo o objetivo e compro o Lamborghini Urus. Eu vou querer ir atrás de outro. Ou seja, a pessoa com mentalidade de empreendedor, de investidor, ela quer sempre mais. Ela vai querer sempre mais, e chega a uma altura em que a pessoa quer se reformar ou quer só parar a sua vida e ela não consegue. Porque ela, na sua mente, quer continuar a impactar vidas. Okay? Por exemplo, o Elon Musk, novamente, ele tem muito dinheiro. Ele podia sentar-se agora, não, vou viver na minha casa e vou deixar o meu dinheiro para os meus filhos. Mas não, ele dorme no escritório da sua empresa porque ele quer continuar a impactar, ele quer continuar a ir atrás de mais. E então, uma pessoa, quando entra nesse ciclo, é muito difícil parar. É como se fosse um vício, não é? Mas mesmo está assim, para, tipo, que te perde sentido. Sim. Você levanta, você faz. Sim, muitas pessoas é isso. A pessoa acorda, o que é que eu vou fazer hoje? Então a pessoa não consegue parar, está sempre atividade, sempre com negócios, sempre com a mente, porque chega uma altura em que a mente está... É um vício. É como há pessoas hoje em dia que são viciadas em tabaco, pessoas hoje em dia que são viciadas em álcool. Esse vício de empreender e de ir atrás de mais é a mesma coisa. A pessoa fica viciada em aprender mais, em fazer mais negócios e nunca para, nunca para. E é isso que torna as pessoas hoje em dia
cada vez com mais sucesso. E é por isso que as pessoas com sucesso no mundo são muito pequenas. Só estima-se que 5% das pessoas no mundo, de acordo com o livro Pai Rico, Pai Pobre, é que têm toda a riqueza do mundo que as outras 95% das pessoas não têm. Porquê? Porque essas pessoas estão sempre atrás, sempre, e arranjam sempre maneiras. Há pessoas, e houve um grande exemplo, a pessoa que vendeu o Twitter ao Elon Musk, ela disse, no dia a seguir de ter vendido e do dinheiro ter caído na conta, ele ficou, e o que é que eu vou fazer agora? E depois começou logo a investir, a criar novas empresas, a investir em imobiliária, também investe muito em criptomoeda. E a pessoa não consegue parar. Mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro na conta bancária, ela nunca vai conseguir parar, porque ela vai sempre atrás de mais, a não ser que seja uma pessoa que herdeu algo, não é? Que os pais faleceram e ganharam muito dinheiro. Pronto, normalmente essas pessoas ficam tranquilas, não é? Mas uma pessoa que sempre teve a mentalidade de investir, ela nunca vai parar. E tipo, do meu ponto de vista, tá? Tipo, ser milionário tem algo que tem que estar pago, que tinha alguém que está disposto a pagar. Tem que estar larga mão de certas coisas. Você que repara na maioria de milionários, eles têm aquele hábito de leitura. E se eu falar, boi, nerd, Zuckerberg, nerd, vários deles têm alguns padrões de coisa. Que tipo de fazer assim, hoje, enquanto um sabe a festa, vou dar um exemplo. E joga bola, aquele galera tem que estar ali para investir. Então, tinha alguém que queria largar a mão para fazer aquela coisa. A boca que preço que paga para hoje para ser um milionário? Hoje em dia eu acredito que há esse padrão, sim, mas cada pessoa tem o seu padrão, não é? Hoje em dia vê-se muitos os influencers dizer que o milionário acorda e vai para o banho de gelo e lê e essas coisinhas todas. Eu hoje em dia sinto que cada pessoa cria o seu padrão. Há pessoas que, por exemplo, gostam de meditar, de escrever, de ler livro. Eu conheço milionários que jogam videojogos, que não meditam. Ou seja, cada pessoa cria o seu padrão. Mas uma coisa muito importante é, no que a pessoa desenvolve, ela é muito boa. Eu conheço um exemplo, que é um exemplo que também o Cris deve conhecer, que é o Evan Cabral. O Evan Cabral, ele disse num evento em Portugal, ele até atingir 1 milhão de euros, ele jogava videojogos. E hoje em dia as pessoas dizem, não, videojogos não, é mau, a pessoa não pode fazer, se ela fizer isso, ela vai estar, não vai conseguir ter sucesso. Eu acho que há um tabu muito grande sobre isso. Eu acho que cada pessoa cria o seu sistema, não é? Eu, por exemplo, agora mudei o meu sistema. O meu sistema é um pouco diferente, mas nos meus negócios o meu sistema continua a melhorar. Ou seja, a pessoa pode ter a liberdade de fazer o que quiser e há pessoas que, claro, a leitura é importante, não é? Se eu ler um livro hoje que eu nunca li, eu vou estar mais inteligente, eu vou saber mais. Mas a pessoa não pode também ser só um robô, só de estar ali. Não, às vezes é bom e importante sair com amigos, ir numa festa, jogar videojogo, eu, por exemplo, onde eu vivo tem muito golfe. Ir com amigos meus, bater bolas no golfe. Ou, por exemplo, ir a uma festa de carros desportivos. Coisinhas assim, a pessoa nunca pode abandonar, porque senão ela vai ser um robô. Não é? Ela tem que ter esses padrões que são importantes, da leitura, da meditação, mas ela também não pode ser um robô, estar ali todos os dias a fazer a mesma coisa, não é? Tem que divertir também, tem que aproveitar, porque senão a pessoa vai chegar aos 50, 60 e 70 e vão perguntar, o que é que tu fizeste a tua vida toda? Investi. Não é? Viajaste a quantos países? Fui a 2 ou 3. Não, a pessoa tem que aproveitar, tem que dar a experiência também aos amigos, à família. Eu vejo muito isso. Eu vejo quando eu tiver filhos, quando eu tiver uma mulher, viajar o mundo, conhecer culturas, conhecer pessoas, porque algo que esta oportunidade também nos dá dos negócios online é, até agora, todos os países que eu viajei, tinha sempre lá pessoas que desenvolviam um negócio ou que faziam parte da oportunidade. Qualquer país. Fui ao Dubai, tinha lá pessoas que também eram investidores, que também tinham lojas online no Dubai. Fui ao Qatar, mesma coisa. França, que fui à... França foi 2 semanas atrás? 2 semanas atrás, sim. França e Mónaco. Fomos a Nice e Mónaco, também muitas pessoas. Fomos num evento, tinha 1000 e tal pessoas. Fui México,
um evento para 7.000 pessoas. Ou seja, qualquer país que eu vá ou que nós vamos, há sempre lá pessoas. E isto é incrível, porque permite com que nós conheçamos a cultura da melhor maneira e conheçamos as pessoas da melhor maneira. Bom, e praticamente no Sanafião, só para mim está puxa, tinha curiosidade, mas nós temos um compromisso e só para agradecer, para ter tempo, nós bem ali para meter os bate-papo, para partilhar nossa trajetória e pessoal na casa que se é interessado e naquele mundo que nós fazemos investimentos lá, na descrição deles vídeos, então deixa nas redes sociais, eles podem ter de nós e quando eu Barroso, as pessoas iam pedir mais podcast do tipo. Mas está bem, mas boa até fica. Então, qualquer coisa de felicidade, fazer mais um ou mais dois. Claro. Se uma questão é, mas tem ali na invisto também ele é mais verso, também não podem fazer continuações, entende? Claro que sim, claro. Então, eu só agradeço mais uma vez. Se você deixar algum feedback, alguma mensagem, eu sou à vontade. Força. Bom, para mim, particularmente, em nome de nossa equipa que tem estado ativamente a dedicar endereçar ali na liderança de Mambo e outros educadores e mentores que já estive mais de perto junto conosco. E a mensagem que te deixa ali, Cabo Verde pode fazer tudo que te sonha e te ambiciona através das indústrias, desde que nos aberto a novas informações. Que não fica assustado com aquilo que te parece estranho no primeiro dia. Tem de estar na crioula de fazer xuxa que é mais feio que se figura. Então, não seja uma pessoa flexível, não ouve informação. Ouve informação que na maioria das vezes você recebe de forma gratuita. Depois de receber aquela informação, não te pode modo que não te avalia para não fazer uso daquela informação. O mundo digital pode dar volta na nossa vida através de um clique. Mas também não pode deixar nossa vida no mesmo lugar se não evita de tentar daquele um clique. Então, portanto, a oportunidade é goste. Se antes a pessoa dava início a esse processo, hoje você sabe onde, você sabe junto com quem, você que tem necessidade de fazer, de ouvir, de aprender, para o dedicar dentro daquele campo lá. Para um mundo que está com excelentes oportunidades de exploração, de crescimento, de recolha de frutos, desde que nos está devidamente alinhado, com visão, com liderança, com estratégia, com plano, para não conseguir traduzir a melhor versão de nós mesmos. Muito obrigado por essa oportunidade. Não te acredita que aquele é início de uma jornada que seja duradoura. Não só a mim, tem outras pessoas que têm a oportunidade de bem ali também. Tem partilha essa visão, essa opinião e também essa experiência e esse desejo que quer trazer para o nosso povo através dessa visão e dessa indústria. Antes de mais quero agradecer ora sim aqui pela presença e a mensagem que eu tenho para passar para todas as pessoas que estão a ver este podcast é que independentemente da circunstância que tu estejas a passar na tua vida neste exato momento, acredita que há algo mais, ok? Qualquer pessoa neste mundo passa por situações difíceis, situações de necessidade, situações de dificuldades mesmo grandes, mas uma coisa é muito importante, é que há sempre algo superior, ok? Quer tu acredites em Deus ou não, há sempre algo superior em quem tu te podes apoiar e realmente dedicar a fundo, ok? Porque daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos, será que vais estar na mesma situação de vida ou será que vais estar com uma vida diferente porque tu tomaste a decisão hoje que vais fazer hoje? E não, faço amanhã, não, vou fazer para a semana. Não, faz hoje. E há uma frase muito famosa também que dizem muito nos Estados Unidos, que é day one or one day. Ou seja, dia 1 ou um dia. Então certifica que tu és aquela pessoa que dia 1 vou começar. E não aquela pessoa que um dia vou atingir ou um dia vou chegar. Tem de ser hoje. Portanto, é essa a minha mensagem. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E para a próxima vez já venho cá a falar crioulo, ok? Já vou aprendendo. E é isso. Mais uma vez, obrigado por tudo. Tá bom. Jurel Cachupa?
Acho que já hoje... Não cheguei a experimentar, não. Já no domingo. Eu quero muito vamos experimentar. Para o interior, ele vai conhecer a cidade da Somar, o pai da Somar. Ok. Depois também vamos para o Tarafal. E durante essa viagem ele vai ter a oportunidade de Na caminho. experimentar algumas coisas. Na caminho que eu estava com eles, bem lá na cola, na água, lá na carroça. Sim. Nunca tive com o carro lá.